Há quem acredite que as leis mudam a sociedade. Eu acredito que a sociedade é quem muda as leis. Só quando a sociedade constrói um outro olhar, ela muda as leis. Porque sem pressão social, sem demanda, não há mudança. Ninguém cria uma lei para dizer, olha, agora vamos fazer o seguinte, vamos ser todo mundo, né? Não. Quando você tem a questão relacionada a cotas raciais nas universidades, que hoje você tem uma inserção, e saíram resultados recentes, mostrando que houve a evolução de entrada de negros e pessoas mais pobres na sociedade, porque na década de 90, pessoal, nós tínhamos universidades extremamente brancas, de uma elite. Existem pessoas hoje que elas podem pagar uma universidade de qualidade e que ela tem, obviamente, o custo dela ali. Existem pessoas que não têm condição nenhuma de pagar. Eu acredito nessa ideia de que quem puder pagar, pague. Quem não puder, o governo ele deveria dar ali algum tipo de assistência, que é como algum tipo de cota, né? Hoje você já tem, de certa forma. Aí as pessoas falam assim, mas essa divisão não podia ser uma cota racial, porque as pessoas não são diferentes pela cor. Mas porra, a pobreza no Brasil tem cor, meu velho. Se você não enxerga isso, ou você é hipócrita, ou você é muito burro. Porque se você for numa favela, você vai me dizer que a maioria são o quê? São brancos? Aqui em Belém, lá em Belém, né? Você tem baixadas. Não é, cara. É esse ponto que eu tinha que chegar, né? Desde essa libertação dos escravos, você nunca teve nada de integração da população mais pobre, da população negra à sociedade brasileira. Eles sempre foram mais empurrados para dentro. Exatamente. A ideia sempre foi essa, não. São marginais, né? A população negra tem que ser marginalizada. E sempre foram, de todas as formas possíveis, né? E isso é um processo muito longo. A gente poderia passar aqui horas e horas debatendo vários processos ao longo da história onde a gente tem a marginalização dessa população. Mas aí, você me pergunta qual é a saída? A saída é fazer trabalho que a gente faz de formiguinha, cara. Qual é o trabalho de formiguinha? É a discussão em sala de aula, é o artista, é o escritor, é mostrar a sociedade brasileira como ela aparenta. É você ter, por exemplo, uma Maju Coutinho na televisão. Por quê? É uma mulher bonita. Mas antes você não tinha. Então, qual era o padrão que você tem? Para você ser jornalista, você tem que ser branco. A mulher lá, branca, jornalista, toda arrumadinha e tal. Então, só quem consegue isso é o quê? Tem que ser branca, de classe média, vai conquistar essa vaga lá na Globo, né? Não pode ser assim. As pessoas não conseguem, às vezes, ter dimensão disso aí, né? Mas a gente precisa ter essa dimensão do que a gente está enxergando para ter essa representação, né? Porque essa representatividade, ela é importante. E enxergar essa representatividade dá a quem assiste uma impressão de uma outra sociedade, né? Isso transforma, mas é pontualmente, isso é muito pouco ainda, né? Mas o trabalho é esse mesmo, é de formiguinha, em cada lugar você tem que fazer a inserção, a discussão, a interpretação e a leitura. A gente não pode ficar achando que naturalizar, sabe? Tipo, o sujeito morreu o sujeito negro morre, era bandido. O sujeito branco, traficante, morre, era um estudante que traficava drogas. Não, era um bandido também, não é assim? Contraditório, né? A leitura é muito diferente, né? Eu acho que é realmente isso, porque hoje em dia a gente tem que aproveitar porque a gente tem muita informação. Nós alunos, todo mundo que vive esse momento precisa muito buscar informação e o que realmente acontece na nossa sociedade. Racismo, por exemplo.